Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. O dilúvio. Dilúvio é um assunto um pouquinho polêmico, porque está incluso na Bíblia e meio que a sociedade teológica, ela não leva muito a sério essa questão do dilúvio, e daí fica aquele conflito, né? Se a gente não for acreditar literalmente no dilúvio, o que mais que a gente não pode acreditar literalmente dentro da Bíblia? E eu não fazia nem ideia que o pessoal não acreditava que era literal. Até eu fazer os estudos sobre a igreja, né? Lá, anos atrás, eu descobri as coisas sobre a igreja, que eu vi que tinha aquela carta do diretor do SEI que ele citava, pois é, né? A FLDS confirma que o dilúvio não aconteceu, mas não repassa isso para os membros. Por exemplo, se a gente vai ali para a Wikipédia, ela já começa ali, o mito do dilúvio, e cita que o dilúvio ele quer representar mais ou menos como uma purificação da humanidade em preparação ali para o renascimento. Então, que ela não foi literalmente uma inundação mundial. Essa narrativa aí de que Deus ficou chateado com o rumo que a humanidade estava tomando e de repente ele quis destruir tudo, vamos resetar e começar do zero? Tá lá em Gênesis, né? Vamos dar uma olhadinha? Gênesis capítulo 6 até o 9. Essa não é a primeira narrativa que apareceu com uma história dessa, não. Tem a história do Épico de Gilgamesh. Talvez essa história aí já seja de conhecimento de algum de vocês, mas para quem não conhece, o povo sumério, eles escreveram alguns poemas, né, de uma forma cuneiforme. Vamos ver lá pelo ano de 1800. Então, 1800 antes de Cristo, os sumérios já tinham uma história de um deus Gilgamesh. Então aí, essa história é bem semelhante aí com o dilúvio citado na Bíblia, né? Teve um dilúvio também, que os deuses ficaram chateados. Aí o que os estudiosos, os historiadores levam em conta é que provavelmente era uma história que já existia, de uma outra civilização, e acabaram meio que plagiando a história. Assim como o Joseph fez, pega uma história que já existe e ele adapta para a religião dele. O que é dito é que essa história do dilúvio da Bíblia foi copiada dessa história que já existia antes. E aí, né? Qual que é a opinião de vocês? Será que realmente aconteceu isso? Ou será que o Gilgamesh estava representando o próprio dilúvio da Bíblia? E aí? Bom, fazendo alguns estudos, o pessoal basicamente chega em uma conclusão, né? Tem várias conclusões, né? Mas uma das hipóteses mais levadas em conta é que talvez teve um dilúvio regional, né? Uma inundação regional, e pro pessoal parecia que era o mundo inteiro. E eles calculam que pode ter tido aí uma inundação regional do Mar Negro em 5.600 a.C., ali com o mar, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Para o pessoal que morava ali parecia que era o mundo inteiro inundado, então ficou registrado assim. Não que eles estivessem mentindo, mas é o que eles acharam que tinha acontecido. Tem vários pontos que são levantados quando se tenta contestar, né, o dilúvio ou não, se aconteceu de verdade ou não. Um dos pontos levantados é se tinha água suficiente para cobrir a Terra inteira. É dito que não. Se Deus criou o mundo, o universo e tudo, para ele não ia ser muito difícil inventar água do nada e depois sumir com ela de volta, né? Isso é um ponto. Mas fisicamente, mesmo se derretesse todas as calotas polares e tudo, não ia ter água suficiente para cobrir toda a Terra.
E tem vários outros pontos, né, que eles precisam de uma explicação, e daí quando você junta todos, quando você tenta explicar um, você leva, né? Ah, Deus inventou água do nada e depois ele tirou, beleza. Próximo problema, animais, né? A gente tem um monte de espécie hoje em dia. Noé conseguiu levar tudo na arca? Acho que não, tem muita espécie. Então elas evoluíram e viraram várias espécies diferentes? Não sei, provavelmente não, é muito difícil. Esses animais na arca, eles comiam o quê? Principalmente, tanto os vegetarianos quanto os carnívoros. Comiam o quê? Deus queria limpar a terra, ficou chateado, né? Então ele matou todo mundo que existia na terra. Só sobraram quantas pessoas que eram lá na arca? 8, se não me engano? Acho que era 8 da família de Noé. Daí a igreja, na época ali de Brigham Young, Joseph Smith, eles tentavam, a religião, no geral, tentava explicar o porquê que tem negro então. Tem branco, tem negro. Se só tinha 8 pessoas na arca, eram tudo branco, né, de acordo com eles. De onde saiu o negro? Daí falam, né, sobreviveu um parente ali de Caim, que daí surgiu a família dos negros, beleza. Tá, e chinês. E todas as outras civilizações. Por exemplo, cara, os chineses, eu não sei de quanto tempo que tem registro dessa civilização, mas é muito tempo. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, peraí. Quais são os registros mais antigos da civilização chinesa? Registros da cultura Yangshao, que é de 5.000 a.C. até 3.000 a.C., e depois cultura da Longshan, que é 3.000 a.C. a 1900 a.C. Tá, 5.000 a.C. De onde é que surgiu esse pessoal? Peraí, quando se calcula que aconteceu o dilúvio? No calendário hebraico tradicional, cerca de 1.600 anos depois da criação do mundo, o que coloca o dilúvio por volta de 2.300 a.C. Aí, ó, tem civilização de 5.000 a.C., chinês, e os chineses sobreviveram, não estavam na arca. O que aconteceu? E eu tô levantando aqui só os chineses. Tem muitas outras civilizações que viviam em muito lugar que a gente não sabe de onde é que eles surgiram. Pois é, então tá aí, ó. Eu tô levantando algumas problemáticas, mas tem bastante, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no site Vozes Mormons, o que eles falam sobre o dilúvio. Que eles retratam essa epopeia de Gilgamesh, um pouquinho com mais detalhes, ó. Algumas das primeiras narrativas remontam 2.000 a.C. A epopeia de Gilgamesh, que é Suméria, conta a história da inundação catastrófica. Os deuses decidem trazer chuva para acabar com o tumulto da humanidade. Mas o deus das águas, que é o Enki, adverte o homem justo, Utnapishtim, sobre esse desastre iminente. Utnapishtim salva a si mesmo e a sua família construindo um barco. Olha só. Elementos dessa história mais tarde são ecoados no livro de Gênesis, na Bíblia hebraica. Deus está bravo porque a terra está cheia de violência causada por esses seres humanos e promete destruir ambos, eles e a terra. Noé, que era um carinha, né, bacana, temente a Deus, fazia as coisinhas certinho, Deus manda então ele construir um barco suficientemente grande para poder comportar a família dele e 2 de todas as criaturas vivas. Olha só. Daí fica meio complicado, né? Todas as criaturas vivas, não precisava pôr os peixes lá, né? Embora a humanidade pereça no dilúvio, Noé preserva a vida na terra. Parece que Deus estava chateado com a humanidade, né? Queria destruir todo mundo, ficou bem chateado, mas no relato ali de Gênesis fala que Deus então fez um convênio com Noé falando: nunca mais destruirei todas as criaturas vivas. Essa promessa aí de não destruir a humanidade também está lá em Isaías. Vamos dar uma olhadinha agora no site Mormon R. A gente já viu esse site no episódio passado, vamos ver o que eles têm de informação aqui. O grande dilúvio, será que o grande dilúvio na Bíblia realmente cobriu toda a Terra? E eles respondem que não, provavelmente não. Existem evidências científicas significativas que contradizem a ideia de um dilúvio global que ocorreu em algum momento nos últimos 4 ou 6 mil anos. Outra pergunta, a Bíblia diz que o dilúvio cobriu toda a Terra? Eles respondem sim. Gênesis 7,19 diz que todos os altos montes que havia sobre todo o céu foram cobertos com água durante o dilúvio.
E Gênesis 8:9 diz especificamente que as águas estavam sobre a face de toda a terra. Tá, daí eles lançam a pergunta, por que a Bíblia diria toda a terra foi inundada se provavelmente ela não foi? Uma explicação que eles deram aqui é que talvez essa frase toda a terra de Gênesis significasse alguma coisa na época que é diferente do que significa pra gente hoje. Entendeu? Talvez a visão deles de toda a Terra fosse realmente aquela Terra ali, não o planeta inteiro. Então eles acabaram citando aquilo e foi traduzido ou interpretado de uma forma diferente, que faz a gente entender de forma diferente hoje. Pode ser. Uma coisa que eles levantam aqui, ó, que parece que os antigos israelitas não sabiam que a Terra era um globo, e em vez disso imaginavam que era algo como um disco plano apoiado na água e sustentando um céu abobadado. Como se fosse uma calota, provavelmente. Então eles acreditavam que a Terra era plana. Aí ia ser fácil, né? Ia encher, depois esvazia de novo. Daí tem uma outra pergunta aqui, ó. Os profetas e apóstolos modernos ensinam que o dilúvio foi global? Eles dizem aqui, ó, que sim. Tanto os primeiros líderes da igreja quanto os líderes atuais descrevem o dilúvio como global ou universal. Vou dar uma olhadinha. Em 1º de março de 1844, tem um escrito aqui de Joseph Smith falando que nos dias de Noé, Deus destruiu o mundo com um dilúvio. Vamos ver quem mais falou. Orson Pratt falou sobre isso, Wilford Woodruff falou, John Taylor, Joseph Fielding Smith, Bruce R. McConkie. Todos eles ensinaram que o dilúvio foi global. Outro ponto que eles levantam aqui no Mormon R, os apóstolos ensinaram que o dilúvio foi um batismo da terra, né, ou é fake news? Assim, isso aí foi ensinado pelos apóstolos, profetas da igreja lá de 1832. Vamos ver, ó, quem começou com essa história foi William W. Phelps. Ele falou que o batismo da terra foi esse dilúvio, em 1832. Quem confirmou isso foi Lorenzo Snow, em 1841. Joseph Smith, em 1844, falou que o dilúvio limpou a terra, mas ele não citou especificamente um batismo. Daí eles chegam aqui numa pergunta interessante. Eles perguntam, ó, a igreja ensina que o dilúvio foi global? Eles dizem sim, mais ou menos. A igreja apresenta a história tradicional do dilúvio no seu currículo e publicações, mas normalmente concentram-se nos princípios do evangelho extraídos da história e não nos detalhes de como isso pode ter acontecido. A publicação mais recente que fala sobre o dilúvio global foi publicado na Ensign de 1998. Vamos ver quem falou? Donald W. Perry, que é professor de Bíblia Hebraica na Universidade de BYU, publicou um artigo defendendo aí que o dilúvio ele foi mundial, então, alertando os leitores contra a rejeição da historicidade do dilúvio global. Mas esse negócio aqui ó, que eles falaram anteriormente, é que a igreja ela tenta focar nos princípios do evangelho extraídos dessa história e não focam tanto nos detalhes de como isso aconteceu, me remete muito ao mesmo comportamento da igreja com várias outras coisas. Opa, vamos falar sobre poligamia? Não precisa falar sobre poligamia. Aconteceu, deixa pra lá. Racismo, não quer falar também. A doutrina do Deus Adão, que foi ensinada lá por Brigham Young, deixa pra lá. Isso aí a gente não fala mais. Eles vão tentando deixar de lado algumas coisas que são contraditórias para evitar o conflito e focar nos princípios do evangelho, né? Tirando, né, o foco do leitor de algumas contradições. Por exemplo, a gente pode falar mais para frente com detalhes, a igreja mudou a introdução do livro de Mormon no site oficial da igreja, né? Eles retiraram algumas palavras como retiraram o nome do anjo, retiraram o lance sobre lamanitas, nefitas, Joseph Smith, deixaram mais sucinto sem citar essas coisas. E aí? Será que devagarinho a igreja vai tentando apagar os conflitos sem ninguém perceber? O site Mormon R pergunta, alguma autoridade geral falou sobre a importância de dilúvio global versus local? Né, tipo, esse conflito? Alguém se manifestou sobre isso? Falou que o único que se manifestou foi o Joseph Fielding Smith lá na década de 1950, dizendo que era necessário que o dilúvio fosse global para que a Terra fosse batizada. Né? Mas nenhuma outra autoridade geral recente opinou sobre esse assunto. E uma pergunta interessante que foi levantada aqui, acreditar no dilúvio global é um requisito para ser um membro fiel da igreja?
responderam que não. Muitos estudiosos fiéis que são membros da igreja escreveram essa problemática dizendo que o dilúvio não foi global, não. Né? Então parece que para você ser um membro, ter a sua recomendação, você não precisa realmente acreditar que o dilúvio foi global, não. Por exemplo, eles citam alguns nomes. Ben Spackman, que é um estudioso que ele levantou que não foi global, não. Em 2014, a igreja reuniu alguns estudiosos, Jeffrey M. Bradshaw e David J. Larsen, para tratarem aí sobre essas problemáticas do dilúvio, mas é aí, a igreja não opina, não deixa a sua posição final, né, da igreja sobre o dilúvio. Tem algumas citações aqui e outras ali, mas eles não batem um martelo. Está dizendo aqui ó, que esses estudiosos deixaram esse assunto do dilúvio resolvido como sendo do gênero mito. Então, um resumo aqui dos fatos que eles levantam. Ó. A Bíblia descreve que o dilúvio foi universal, matou todo mundo, exceto Noé e a família dele e os animais que ele salvou na arca. O consenso científico é de que não tem nenhuma prova de que teve uma inundação universal aí na história. Os líderes da igreja têm ensinado que o dilúvio foi global. Muitos líderes da igreja também ensinaram que o dilúvio foi o batismo da terra. E alguns estudiosos santos dos últimos dias propuseram essas alternativas aí na leitura do dilúvio, harmonizando com a ciência moderna. O site Mormon R deixa a opinião deles. Eles dizem que acreditar num dilúvio global não segue um raciocínio lógico. Eles comentam aqui que a igreja está nessa aí, né? Tipo, se eles falarem que o dilúvio não foi global, eles entram em umas contradições. Eles têm que limpar algumas contradições que eles próprios se enfiaram aí no passado, né? E se eles falarem que foi global, aí eles têm que encarar essas contradições existentes. Né? Então a igreja ainda está nesse conflito. A gente vê que a igreja entrou em muitos conflitos no passado. Todas essas coisas, poligamia, racismo, Deus Adão, a expiação de sangue, vários conflitos que a igreja foi alterando com o tempo. Algumas coisas absurdas eles tiveram que simplesmente chegar e falar assim, ó, acabou, não vamos mais falar sobre isso e daqui para frente é outra coisa. Mas eles relutam bastante para poder chegar e se posicionar. Como a gente vê, por exemplo, aí. Eles negavam que Joseph Smith teve várias mulheres até 2014, quando eles assumiram o massacre de Mountain Meadows. Eles só assumiram a responsabilidade da igreja em 2007. Então, se não tem ninguém levantando a situação, os fatos, os estudos, eles vão deixando para lá. O site aqui continua com a opinião deles, né? Eles falam, desde que a ciência tem progredido, ela tem desafiado os mormons a olharem com mais crítica sobre esse assunto do dilúvio. Eu acredito que esse negócio aí de parar de focar no evento literal do dilúvio, parar de falar sobre esses detalhes e falar mais sobre os princípios, é uma estratégia aí de transição da doutrina. Não me surpreenderia de que num futuro próximo a igreja simplesmente chegasse e falasse, não, o dilúvio não foi global. E tô dando só uma verificada aqui no site Investigações Sud, para ver se eles têm alguma outra informação. Eles até falam aqui que os membros da igreja eles têm algumas teorias de como que o Caim sobreviveu, né? Como que tem negros e como Caim sobreviveu. Fala que alguns acreditam que ele foi alimentado através de um buraco no fundo da arca. E tem uma outra resposta que diz que talvez ele possa ter sido transladado, assim como a cidade de Enoque, né? Para Deus trazer ele novamente depois do dilúvio. Enfim, tem um outro ponto que eles levantam aqui, que na Bíblia é citado que a Torre de Babel era tão grande que se você deixasse cair um tijolo lá do topo, seria necessário um dia inteiro para ele chegar no chão. Cara, deixa eu dar uma pesquisadinha aqui. Quanto tempo que um objeto que entra na órbita da Terra levaria para atingir o solo? Olha só, se um objeto só entrar naturalmente na órbita da Terra e começar a cair natural, sem ser forçado, ele vai levar 30 a 60 minutos, uma hora no máximo aí, para atingir o solo. Cara, 24 horas, que tamanho que era essa Terra? Pessoal, entende? Quando a gente vê essas problemáticas aí do Velho Testamento, não dá para levar literalmente as coisas. E daí a gente tem profetas, videntes, reveladores, hoje em dia, que defendem e não resolvem essa problemática. Aí a pergunta de sempre, né, de todo episódio é: para que profeta, vidente, revelador? Bom, mas aí sobre
né, a semente de Caim está na terra ainda, né, os negros. Isso está escrito lá nas traduções daqueles papiros que Joseph Smith encontrou, né, do livro de Abraão. Ele cita que a linhagem de Caim foi preservada na arca através da mulher de Cão. Cão era filho do Noé, então a mulher dele que continuou com, vamos dizer assim, com a raça negra no planeta Terra. Isso está em Abraão 1, 21 até 24. Foi confirmado lá por Bruce R. McConkie no Mormon Doctrine, e também foi confirmado aí por John Taylor no Journal of Discourses lá em 1881. Inclusive, né, o John Taylor ele afirmava que os negros eram os representantes de Satanás na Terra. Olha só. E para complementar nosso estudo aqui, vamos dar uma olhadinha no FAIR LDS. Então a gente sabe que é uma organização de estudiosos. Geralmente eles estão bem em sintonia com os estudos da igreja, mas eles não se dizem serem a palavra da igreja, né? Eles não são a opinião da igreja. Mas são estudiosos aí fortemente armados para tentar defender a igreja, mas levantam alguns estudos. Sobre o dilúvio, tem a pergunta ali, os líderes da igreja eles tratam o dilúvio como global? E eles falam que os líderes da igreja geralmente tratam o dilúvio como global. Embora essa ideia tenha muitos conflitos, como a diversidade de plantas e animais na Terra e a falta de evidências geológicas e arqueológicas. Olha só que interessante, né? A Bíblia diz que os continentes foram divididos logo depois do dilúvio. O que a igreja tem a dizer sobre isso? E eles dizem aqui na FAIR LDS, a igreja não tem uma posição oficial sobre esse assunto. É isso aí, pessoal, profeta, vidente e revelador. E a conclusão aqui do FAIR LDS está dizendo, o grande dilúvio, 4.500 anos atrás, não precisa necessariamente ter sido global. Provavelmente foi um grande dilúvio local que para eles pareceu ser um dilúvio que cobriu o mundo inteiro. Aí a passaçãozinha de pano aqui, quando os líderes da igreja se referem ao dilúvio sendo global, eles fazem assim para estarem de acordo com o que as escrituras dizem. John A. Widitsoe, que inclusive foi um apóstolo da igreja, lá na época de Joseph ou Brigham Young, ele diz assim, a natureza do dilúvio é incerta. Nós tentamos entender com o máximo de conhecimento que adquirimos, mas não podemos ir muito longe. Devemos lembrar que as inspirações de quem escreveu esses relatos muitas vezes foi através do que foi dito para eles. Olha, fez até um trocadilho aqui. Os detalhes da história do dilúvio estão com certeza afogados. Então, em fatos, os detalhes do grande dilúvio não são de nosso conhecimento. Aí, um apóstolo da igreja, John A. Widitsoe. E olha só um babado aqui que eu nem sabia, Aqui nós sabemos que Noé existiu. E ele é o anjo Gabriel, citado por Joseph Smith em Doutrina e Convênios 128. Cara, nem eu estava sabendo. Isso aqui é doutrina mormon ou meio que todo mundo acredita nisso? Eu acho que deve ser doutrina mormon, cara. Joseph inventava cada história. Então tá aí, mais uma para vocês. O anjo Gabriel. Não foi o anjo Gabriel que anunciou que Jesus ia nascer e tal? Será que era o Gabriel? Acho que era. Na verdade, era Noé. Olha só, babado, hein? Olha só o poder de Joseph aqui. O Lorenzo Snow escreveu dizendo assim, que alguém perguntou para Joseph, né, quem era ele. E Joseph em resposta disse, Noé veio antes do dilúvio e eu vim antes do fogo. Olha só, né? Para confirmar aquela ideia de que Joseph dizia que a segunda vinda de Cristo estava ali, para acontecer. Né? Se Noé viveu na época do dilúvio, logo antes do dilúvio, né? Joseph estava ali logo antes do fogo, na segunda vinda de Cristo. E aí? Que não aconteceu? E ele dizia que ia acontecer. Pois é, aí, mais uma prova aí de que quando Joseph falava aí que era o santo dos últimos dias, não era 100, 200 anos, não. Um outro nomezinho que a gente vê é o Hugh Nibley. Se eu não me engano, foi ele que encontrou aqueles papiros lá no Museu de Nova York e associou com os papiros de Joseph Smith depois, né, que teve todo esse bafafá aí, dos papiros não baterem com o que está escrito no livro de Abraão. Acho que foi ele que encontrou. De qualquer forma, vamos ver. Hugh Nibley,
viveu de 1910 até 2005, foi um estudioso, escritor, professor norte-americano da Igreja Sud e professor lá na BYU. Especialista em egiptologia, e ele ensina que o dilúvio foi local, não foi global não. E a gente ainda está no site do Fair LDS, tá? Eles dizem assim, tá, beleza, né? Então esses estudiosos, eles próprios da Fair LDS também dizem, ó, a gente acredita nisso aí que o Hugh Nibley falou, que foi local, não global. Eles falam, tá, beleza, mas em Doutrina e Convênios, algumas escrituras, alguns profetas falaram que isso aí era mundial. Por que falaram isso, então, né? Ele está dizendo que o Senhor possivelmente estava tentando falar conosco de acordo com o nosso entendimento. Como a gente estava familiarizado com o dilúvio ser global, ele falou daquela forma, alegoricamente. Mas não podemos dizer com certeza por que foi relatado dessa forma em Doutrina e Convênios e pelos profetas. Olha que engraçada a defensiva deles aqui. Isso não quer dizer que a igreja não é verdadeira. E não quer dizer que a ciência destruiu o mormonismo. Isso só significa que temos perguntas sem respostas, e isso é ok. Meu filho, perguntas sem respostas é bem ok para uma igreja que não tem profeta revelador. Para a Igreja Sud, que tem a verdade absoluta na Terra como profeta vidente revelador, tanta pergunta sem resposta assim é complicado. Eles dizem, ó, e isso é ok, nós iremos conseguir as respostas eventualmente. Por agora, nós devemos aprender a acreditar no tempo do Senhor. Eita, finalizaram aí com uma passação de pano bonita, hein? Bom, deixa nos comentários aí o que vocês, membronitas, acham sobre essa história toda aí do dilúvio, sobre essa falta de posicionamento da igreja, que a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.